Olá, amigos! Vamos seguindo o nosso estudo sobre o Livro dos Espíritos. Estamos muito felizes de poder estar aqui na presença de todos vocês que nos assistem e que, de certo modo, estão nos acompanhando, não é? No exame detalhado sobre a obra que deu origem, propriamente dita, à codificação kardeciana e ao Espiritismo ou à doutrina espírita. Nós já estudamos, vamos dizer assim, a introdução do Livro dos Espíritos, já estudamos Prolegômenos, estudamos o primeiro capítulo e o segundo. E agora nós vamos iniciando o capítulo 3. E como podemos examinar aqui, este capítulo 3 vai nos adiantar sobre diversas questões. Ele é um pouco mais amplo. Vejam só, meus amigos. Formação dos mundos, formação dos seres vivos, povoamento da terra, Adão, diversidade das raças humanas, pluralidade dos mundos, considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Todo esse conjunto é, então, o conjunto dos itens do capítulo 3, que tem o título da criação. Então, vamos adiante e nós vamos ver um primeiro comentário que é de Kardec. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. É curioso que Allan Kardec escreveu desta forma há mais de um século e meio. E se nós trouxermos para a atualidade, esta frase, esta afirmação, ela é perfeitamente atual, portanto, e cabível, de tal maneira que é um belo exemplo da lucidez do codificador e da sua capacidade como cientista, como educador, de deixar elementos assim muito nítidos a respeito da nossa vida, a respeito da vida universal, algo para o nosso conhecimento desde aquela época. Seguindo adiante na obra, nós vamos ver a chamada pergunta número 37. Kardec pergunta aos espíritos: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Muito bem, antes de vermos a resposta, nós gostaríamos de lembrar questões da ciência comum dos dias atuais. Vejam só. A pergunta é: o universo sempre existiu ou o universo teve um princípio? Se nós usarmos o conhecimento da cosmologia ou da astrofísica modernas, nós vamos ver que a maioria dos cientistas admite a ideia de uma grande explosão, a ideia do Big Bang. E essa ideia traz para nós a questão e a noção de que há mais ou menos 13,7 bilhões de anos, nós tivemos essa tal grande explosão e tudo teve início ali. Tudo que a gente possa imaginar do que nós já conhecemos e do que nós não conhecemos ainda, teria que ter tido início naquele determinado momento, ou chamado princípio cosmológico. E aí a ideia de que ali, a partir de uma massa altamente concentrada, que caberia no tamanho de uma bola de golfe, por exemplo, se deu origem a tudo que se conhece e que se viveu de lá para cá, nesses 13,7 bilhões de anos, incluindo todos os corpos celestes, todas as estrelas e seus elementos planetários, seus satélites, todas as estrelas e galáxias, os conglomerados e assim sucessivamente. Pois bem, então a maioria acredita que nós temos as coisas dessa forma. Mas existem outros cientistas que trabalham com a teoria do universo eterno. Teoria do universo eterno significa um avanço. Não desdiz a ideia da grande explosão, mas a grande explosão seria
uma determinada etapa, um determinado momento de alta significação, mas não seria propriamente o início de tudo. E esta ideia do universo eterno, que ainda vai ganhando terreno no contexto dos estudos de cosmologia, é aquela teoria que tem mais a ver com a pergunta de Allan Kardec e com a resposta dos espíritos em relação a isso. Se não, vejamos, meus amigos, é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Então aqui a dualidade, criador e criação. Muito bem, então a ideia de que toda a criação teve Deus como criador. Nós ainda somos muito, vamos dizer assim, incapazes de termos uma ideia melhor da vida divina, da sua realidade. Nem nos conhecemos bem ainda, não conhecemos as características gerais mais distantes do universo material, quiçá do universo espiritual, dos mundos fluídicos, dos mundos semimateriais que os telescópios mais avançados ainda não conseguem detectar. Quanto mais as questões dos espíritos crísticos, dos espíritos mais puros e ainda mais das questões da eternidade e do infinito. Portanto, a ideia de que se nós temos a dualidade, Deus e criação, nós somos aprendizes da criação. Só que esta criação é aquela que nos dá uma noção de que Deus criou e fez, portanto, a criação em si. Agora, desde quando? Como foi isto? E a ideia, existe um momento inicial ou, como nós acreditamos hoje, o universo sempre existiu, Deus nunca deixou de criar. Uma ideia, portanto, de algo que nos acompanha desde toda a eternidade, com vistas ao passado. Sigamos nas reflexões de O Livro dos Espíritos. Diz-nos a razão não ser possível que o universo tenha sido feito a si mesmo. Portanto, o Pai Criador de toda a criação, a quem nós chamamos Deus. Só que aquela ideia limitada de que um dia, ou em tantos dias, ele tudo criou, é uma ideia ainda simples, mas é uma ideia figurada, é uma ideia simbólica, é uma ideia que nós temos que vincular à eternidade e ao infinito. Vamos lidando com isto gradativamente. Seguindo adiante, a pergunta número 38. Como criou Deus o universo? A gente de antemão já tem uma noção de que a resposta vai ser uma resposta compatível com as nossas dificuldades de conhecimento. E ele diz: para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. É claro que isso é um resumo, é colocarmos questões, vamos dizer assim, amplas numa frase só. Mas dá aí a noção de paternidade divina, a noção de que tudo o que nós conhecemos e o que nós conheceremos de futuro pertencem ao Criador, no sentido de dar Ele início a todos esses aspectos. Nós ainda não conseguimos, mesmo com todo o avanço da ciência, chegarmos tão perto quanto gostaríamos e como chegaremos no futuro. Todos vocês têm uma ideia intuitiva, espíritos muito elevados, que possam até já estarem nos ajudando
no progresso da vida espiritual na Terra, mas outros que estão para mais alto do que isto no conhecimento da chamada ciência universal, a nível dos espíritos puros, dos seres angélicos, eles conhecem muito mais e estão muito mais aproximados daquilo que só um dia teremos a condição de nos darmos conta. O que é intuitivo e natural, simples e lógico. Não é verdade, meus irmãos? Seguindo adiante, poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? É claro que hoje não conhecemos, mas no futuro isso será mais simples quando avançarmos no conhecimento. Para que vocês tenham uma ideia, nós hoje temos noções, por causa do avanço da física, sobre física nuclear. E nós nos lembramos que as estrelas têm composições conhecidas. Elas são compostas, por exemplo, de átomos de hidrogênio, átomos de hélio e outros átomos um pouco menos simples. E dependendo de estrelas diferentes, composições um pouco diferentes entre si. Mas ainda assim, uma série de elementos comuns. Então nós já entendemos pela física nuclear como é que é a nucleossíntese e o que acontece no núcleo das estrelas, como também acontece propriamente na fotosfera solar e de outras estrelas. Então nisso nós já avançamos alguma coisa, mas resta muito ainda para que tenhamos uma noção exata de como as coisas se dão. Vocês imaginem, por exemplo, mundos fluídicos. Esses mundos não são percebidos pelos elementos de propriamente estudo da vida do universo. Mas um dia nós veremos que isso tudo estará à disposição do conhecimento. Quando numa outra vez nós trabalhamos com a ideia da matéria escura e da noção de que tudo que nós conhecemos é apenas 3,5% de tudo que existe no universo, e matéria e energia escuras são o restante 96,5%, nós temos uma noção de como ainda somos incipientes nas questões do universo em si. Então vejam lá, pergunta número 39, poderemos conhecer tudo o que a esse respeito se pode dizer, dizem os Espíritos. E podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação de matéria disseminada no espaço. E aí, só para concluirmos o estudo da pergunta número 39, nós vamos conhecer o que nós chamamos de berçários de estrelas. As chamadas, conhecidas muito bem hoje, nebulosas. As nebulosas são criadouros de estrelas, de mundos, de sistemas estelares ou solares. E de onde vem isso? De elementos que estavam dispersos e ainda estão. E nesses berçários, eles são aglutinados, condensados e dão origem a mundos novos, estrelas, planetas e muitas vezes, inclusive, algo que seria como que galáxias em si. Para que tenhamos uma ideia de que exatamente essa resposta que vem da condensação de matéria disseminada, hoje é nitidamente o entendimento atual no sentido de como se originam as estrelas. Para que possamos ver o quanto é útil nós estudarmos gradativamente esta obra. Então, sigamos adiante e no novo programa nós estaremos seguindo para a pergunta número 40 e assim sucessivamente. O nosso fraternal abraço e até breve, meus amigos, na oportunidade que virá em breve. Muito obrigado.